Vamos aplaudir Jesus pela vida do apóstolo? Paz, igreja, boa noite. Pode sentar, meu irmão, fique à vontade. Glória a Deus. Você que trouxe a Bíblia, abra ela no livro de Jonas, capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 6. Amém? Livro de Jonas, Antigo Testamento, um dos profetas menores da Bíblia, capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 6. Assim diz a palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Diga: Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Diga: fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Amém? Fecha a Bíblia, fecha os olhos, permita-me orar. Pai, queremos te agradecer por essa noite, pelo privilégio de estarmos aqui. Nesse momento nós abrimos o nosso coração, voluntariamente, conscientemente, e queremos receber do céu a instrução desta noite. Queremos que a tua palavra, Senhor, ela venha revelando o mais íntimo e o mais profundo do nosso coração. Queremos sair daqui esta noite exortados, consolados e edificados pela tua palavra. Que o teu Santo Espírito se mova nesse lugar. Remove todo empecilho, toda contrariedade. E que mais uma vez, Pai, o nome do teu Filho Jesus seja glorificado nessa casa. Permita-me cooperar contigo, ó Pai, mais uma vez. Não me deixe errar aqui, não me deixe falhar. Conduz-me, Senhor. Que minha boca seja tua boca, que os meus olhos sejam os teus olhos. Que todo o meu ser, ó Pai, seja dirigido pelo teu Espírito mais uma vez. Assim oramos, colocamos tudo diante de ti e já te agradecemos por tudo que o Senhor já começou a fazer aqui. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos aqui já leram o livro de Jonas? Levante a mão para o céu. É um livro muito gostoso de ler, fácil de você entender. Você não precisa de um dicionário, você não precisa de um grande conhecimento bíblico para você entender a história que ali está descrita, narrada. Jonas, ele era um profeta. Profeta nada mais é do que um mensageiro, alguém que carrega uma mensagem dos céus. Quantos profetas nós temos aqui essa noite? Olhe para alguém perto de você e diga: você é um profeta. Se você tem uma mensagem, se você carrega uma mensagem, você é um mensageiro.
você é um profeta. Essa noite eu estou aqui na qualidade de mensageiro, profeta de Deus, anunciando a sua palavra. Quando você abre a sua boca e você começa a anunciar a palavra de Deus, os mistérios de Deus, você está sendo um mensageiro. Amém? Então esse texto, esse livro de Jonas, ele é muito tremendo. A história, ela é tremenda. E nós vamos tentar resumir aqui esta noite, para não se tornar cansativo. Jonas também é conhecido como profeta, diga fujão, mas também como profeta que foi engolido pelo grande peixe. A Bíblia não fala que foi uma baleia, nós que conjecturamos, porque a Bíblia diz um grande peixe. Você olha no mar, os grandes peixes, né, são as baleias. Então nós deduzimos que de fato seja uma baleia. Então o livro, ele vai iniciar declarando que veio a palavra do Senhor a Jonas. Amém? Veio a palavra de quem? Do Senhor a Jonas. Deus falou com ele. Deus trouxe uma mensagem clara àquele homem de Deus naquela geração. O Senhor disse para ele: levante-se e vá à grande cidade, por nome Nínive, e pregue contra ela. Eu tenho urgência que você vá, porque eles estão praticando coisas que desagradam os meus olhos, e a maldade do povo daquela cidade subiu diante de mim, e eu tenho visto tudo isso, e eu quero destruir aquela cidade. Então o Senhor comissiona esse homem para ir àquela cidade e profetizar contra ela, que se eles não se arrependessem, dentro de 40 dias, Deus iria destruir aquela cidade. Aí eu pergunto para você, o propósito de Deus era destruir? Não, nunca foi. Porque Deus é um Deus de amor e compaixão. Mas Deus queria alertá-los. Então o Senhor diz para ele: é urgente, meu filho, vá àquela cidade, pregue contra ela. Nínive era uma cidade importante. O próprio texto do livro de Jonas vai dizer que ali habitavam em torno de 120 mil pessoas. Não era uma cidade pequena. Rosário do Sul é uma cidade de expressão. Temos em torno de 40 mil habitantes. Agora você multiplica isso por 3. Quase 3 Rosário do Sul era o tamanho da cidade de Nínive. Era uma metrópole muito industrial dos seus dias, muito evoluída. A metrópole era como se fosse uma capital da Síria. A Síria era um grande império. Então o Senhor destina esse homem a levar aquela mensagem. Quantos aqui já foram comissionados por Deus para levar uma mensagem? Quem já foi comissionado? Quem já recebeu direção de Deus? Vá, fale minha palavra, fale isso que eu estou te mandando. Levanta a mão bem alto. E o que você fez quando o Senhor falou contigo? Você foi? Você obedeceu? Ou você fez que nem Jonas? A Bíblia diz que Jonas fugiu da presença de Deus. É por isso que nós conhecemos ele como profeta fujão. Pergunta para o irmão do lado, por que ele fugiu? Porque os moradores de Nínive, os ninivitas, eles eram inimigos de anos de Israel. Então Jonas, ele sabia que se ele fosse lá e ele pregasse a palavra de Deus, e aquele povo viesse a se arrepender, Deus mudaria o decreto e não destruiria a cidade. Então Jonas, ele estava torcendo que aquela cidade fosse destruída. E Deus estava torcendo no coração dele: vá, meu filho, pregue contra ela, diga a verdade para ela.
Porque se eles ouvirem minha voz, se arrependerem, eu mudo meu decreto. Aleluia. Mas Jonas foge. Ele não quer. Ele vai para uma cidade chamada Tarsis. Ele entra num barco, numa embarcação, num navio, paga a passagem e vai lá para o porão dormir, bem descansado. Vou fugir de Deus. Deus não vai me encontrar. Deus não vai saber onde eu estou. Vou dormir um pouco aqui. E Deus vai dar o jeito dele. Mas o que ele não sabia é que Deus estava cuidando dos passos dele aonde ele estava indo. E o Senhor então visita aquela embarcação. De que forma, irmão? Nós lemos. O Senhor permitiu um vento muito forte. Efeitos sonoros. Aleluia. O vento soprou e o mar se agitou com muita violência. E aquelas águas começaram a dar com força contra o barco. E a sensação dos marinheiros era que o barco iria se partir, quebrar no meio. Tamanha era a força, tamanha era a violência das águas. E eles não começaram a colocar a carga do navio fora, tirar o peso, porque o navio mais leve ele iria seguir flutuando, ele não iria partir-se ao meio. Aqui eu quero abrir um parênteses, diga parênteses. Quando nós recebemos uma comissão de Deus, quando nós recebemos um chamado de Deus, quando nós recebemos uma mensagem de Deus, para a nossa geração, para a nossa época, e nós fugimos da presença, nós desobedecemos, nós ficamos com medo, ou achamos que não somos capazes de levar esta palavra, de cumprir aquilo que o Senhor está nos pedindo, e nós resolvemos por conta própria fugir de Deus. Que Deus levante outro, que Deus pegue outro, fale com outro. Eu não quero saber desse negócio de entregar a palavra do Senhor, eu não quero saber desse negócio de fazer a obra dele, eu não quero saber. Quando nós resolvemos fugir, algumas coisas começam a acontecer na nossa vida. Querido, Jonas foi para o barco, e Deus estava ali, querendo que ele mudasse a atitude dele, e lhe obedecesse. Então você vê que aonde Jonas foi, começou a ter percas. O que começou a ter? Percas. Deus não queria ver aquele navio, aqueles tripulantes sofrendo. Deus não queria ver aquela mercadoria sendo jogada fora. O que vale mais? Mercadorias de um navio ou 120 mil pessoas que estavam em uma cidade? O que vale mais? Um navio? A carga do navio? Ou 120 mil almas que estavam lá? Para Deus, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Você está rico. Do lado de você há uma alma. Há um preço inestimável, incalculável do lado de você. Não existe preço na terra que pague o valor de uma alma para o Senhor. Aleluia. Mas Jonas resolveu fugir. Resolveu desobedecer. Resolveu se esconder. Não adianta te esconder. Diga para o irmão ao teu lado, não adianta esconder. Deus vai atrás de você. Deus vai te encontrar. Tem coisas que é nós que temos que fazer. Tem coisas que o chamado e o propósito é para nós. Não é para o teu irmão. Tem coisas que Deus te chamou. E por que você está empurrando com a barriga? Por que você não está obedecendo? Por que você quer se esconder? Não, mais adiante, Senhor. Abrir a minha casa para uma célula? Não, mais adiante, Senhor. Assumir uma célula? Não, mais adiante, Senhor. Vai fugindo. Vai fugindo.
Daqui um pouco o vento sopra. E aí a porta de emprego se fecha. Ai, Jesus. Pai, o que está acontecendo? Começa a dar um rebuliço dentro da família. O que está acontecendo, Deus? Eu estou tentando te agradar, eu estou andando em santidade. Talvez você está desobedecendo uma instrução e um comando que Deus já te deu. E aí o que você vai fazer? Aquela embarcação quase se perdeu, a mercadoria se perdeu. O comandante entrou em parafuso. Ele reuniu os marinheiros e começou a dizer: ei, vamos clamar para os nossos deuses. E eles começaram a clamar. Pergunta o que aconteceu. Não, pergunta aí, mais alto. O que aconteceu? Nada. Nada. Cada um começou a clamar para o seu Deus. Deus Sol, nos socorra. Deus Lua, nos socorra. Vamos morrer. E nada. E a tempestade cada vez aumentava. O marinheiro se lembrou: mas tem um tripulante lá embaixo. Cadê esse abençoado? Chegou lá, Jonas estava dormindo. O barco a pique, querendo se explodir. Jonas, num sono profundo. Ele acorda e diz assim: ei, como você dorme diante de uma grande tempestade? Nós estamos a ponto de morrer, levanta daí. Vamos lá para cima, clame ao seu Deus, para ver se ele ouve. E a gente não venha morrer. Jonas sobe. E a Bíblia vai dizer que eles lançam sortes, para ver qual era o motivo que aquilo estava acontecendo, quem era o culpado. E eles lançam sorte. A sorte cai sobre quem? Diga Jonas. Jesus começou a revelar, Deus começou a revelar. Era como se uma seta vermelha, bem grande, apontasse para o camarada, revelando: está aqui o problema. Vocês abrigaram um camarada que está fugindo. Vocês abrigaram um camarada que devia estar em outro local. Vocês abrigaram quem deveria estar fazendo a minha obra. É por isso que vocês estão sofrendo a consequência. E aí eles perguntam: quem é você? O que você faz? Qual é o teu trabalho? E Jonas começa: olha, eu sirvo ao Deus Criador dos céus e da terra. Ele já começa por aí, falando para eles que ele servia ao Deus Todo-Poderoso. E aqueles marinheiros já começaram a tremer, temer e tremer. E Jonas vai dizendo: esse Deus a quem eu sirvo me mandou ir a tal cidade, mas eu estou em desobediência. Cuidado com a desobediência, sempre terá uma consequência. Mas quando eu obedeço ao Senhor, a sua palavra, as suas instruções, eu e a minha casa somos abençoados. E Jonas vai revelando. E eles ficam com medo e sem saber o que fazer. E agora? O que nós vamos fazer? Jonas ainda sugere algo para eles: me lancem no mar que esse temporal ele para. Mas se Jonas fosse lançado no mar, dentro do coração, do pensamento daqueles marinheiros, eles pensavam: esse camarada ele vai morrer. Como que ele vai sair desse meio desse temporal, desse mar agitado? Ele vai morrer. E o sangue dele vai estar aonde? Nas nossas mãos. Então eles temeram. E Jonas disse: não, me lancem ao mar e tudo vai se resolver. Eles, com temor de Deus, eles falam assim: Deus e Jonas, que o sangue dele não venha manchar as nossas mãos. E lançaram Jonas no mar. E aí sim o grande peixe vem e o engoliu. E houve-se uma bonança novamente
sobre o mar e o barco. Amém? Diga bonança. Deus quer trazer bonança à tua casa. Deus quer trazer bonança à tua família. Deus quer trazer bonança de novo. Tem famílias aqui que estão passando por uma turbulência. Obedeça ao Senhor. Obedeça ao teu chamado. Obedeça aos comandos. E a paz ela volta. Pare de fugir. Pare de dizer não. Assuma o teu compromisso nessa geração. Assuma o teu chamado. Diga: Senhor, eis-me aqui. Olha para alguém perto de você e diga assim. Diga para o Senhor: eis-me aqui. Vai lá. Agora olhe para outra pessoa e diga assim: pare de dizer não. Agora imagina Jonas dentro da barriga do peixe. Tinha um lampião lá? Ah, ele tinha uma lanterna. Não tinha. Como é que era? Um breu escuro. Tinha o que comer? Não. A Bíblia diz que o peixe o levou para as profundezas. Ele fala que os abismos lhe cobriram. Algas me enrolaram. Ele viu a morte de perto, irmão. Teve ânsia de morte nele. Ele pensou: eu estou liquidado. O que vai ser de mim? Não vou sair mais daqui. A ânsia da morte sobreveio sobre ele. Na ânsia da morte, Jonas fez o quê? Clamou ao Senhor. Se lembrou do seu Deus. Se lembrou do que Deus havia pedido. E disse: Senhor, lembra-te de mim. Se lembrares de mim, eu faço um voto contigo. Eu vou lá. Ei, parêntese. Não espera Deus te colocar numa cama. Não espera Deus deixar algo ruim acontecer com você, para lá na ânsia da morte você dizer: tá bom, pai, entendi, agora eu quero obedecer. Não deixa. Não deixa. Não deixa chegar o dia no fundo do poço para você olhar para cima e se lembrar que Deus tem algo na sua vida. Não deixa. Já diga logo: Senhor, eis-me aqui, faça em mim a tua vontade. Deus quer te usar nessa geração. Deus quer te usar nessa geração. Há filhos aqui que são profetas, são boca de Deus, tem mensagem de Deus, mas você está enterrando. Pare de enterrar os talentos, os dons, a chamada. Pare de enterrar o que Deus te deu. Não é tempo de enterrar, é tempo de multiplicar o que Deus colocou nas suas mãos. Multiplique. Derrame-se sobre pessoas. Derrame sobre famílias. Derrame o que você já recebeu sobre outros. Deixe o rio de Deus fluir de dentro de você. Há um rio de vida aí dentro, que não é para ficar parado. Rios de vida fluirão do seu interior. Deixe o Espírito Santo usar a sua vida. Deus quer se mover nessa terra. Como que Deus se move, irmão? Por meio de nós. Deus escolheu assim. Esse é o padrão de Deus. Deus enche uma mulher do Espírito Santo, um homem do Espírito Santo, começa a dar experiência. Deus começa a falar, visitar em visão, em sonho. Você começa a ouvir a voz de Deus, comandos de Deus. Vai lá, diga para aquela família: isso, eles estão passando por isso. Diga: se eles fizerem isso, eu mudo a história deles. E aí nós ficamos muitas vezes com medo. Pare de ter medo. Diga: o espírito do medo, sai. Diga: espírito do medo, fora. Deus não te deu espírito de medo, de covardia. Deus nos deu espírito de ousadia. Você tem que ser ousado.
Você tem que abrir a sua boca e dizer o que Deus está te mandando falar. E você vai ver, quando você abrir a boca, você verá os resultados. Porque se é Deus mesmo falando por meio da sua vida, vai acontecer. Na ânsia da morte ele clamou, e Deus ouviu. Quando um filho de Deus clama, Deus não fica indiferente. Quando você clama, Deus não fica indiferente. Quando eu clamo, quando você clama, Deus não fecha os ouvidos, Ele não fica indiferente. Ele ouve o clamor dos seus filhos. Quem está clamando aqui? Quem está orando? Quem está clamando? Quem está pedindo socorro? Deus está ouvindo a sua oração e o seu clamor. Jonas clama e o Senhor responde. E a Bíblia diz que Deus fala com o peixe. Eu achei isso lindo. O Criador falando com a criação, com a natureza. Peixe, tá bom. Vai até a terra e solte ele. A Bíblia fala que o peixe foi próximo à terra seca e vomitou Jonas. Imagina o estado que ele sai dali, todo sujo, melequento, gosmento, daquele estado, mas feliz, porque ele saiu daquele estágio. E ele então ouve novamente. O Senhor fala novamente com ele. Quando eu fujo, eu paro de ouvir a voz de Deus. Mas quando eu digo, eis-me aqui, o Senhor começa a falar de novo. Pai, por que eu não estou ouvindo mais tua voz? Por que eu não te ouço mais, Senhor? Faz quanto tempo que eu não te ouço? Pare de fugir. Deus começa a falar contigo novamente. Agora Jonas ouve a instrução. E ele vai para Nínive. E durante 3 dias, diga 3 dias, ele proclama o que Deus mandou. Ninivitas, assim diz o Senhor: se vocês não se arrependerem das suas maus obras, dos maus caminhos, 40 dias, esta terra não mais existirá. O Senhor vai destruir esta cidade. Eles sabiam a fama do Deus Israel, sim ou não? O Deus que havia aberto o mar vermelho, o Deus que havia enviado as pragas, o Deus que havia tirado Israel do Egito com sinais e mão forte. Eles sabiam que ali estava Jonas, um filho do Deus Altíssimo. E temeram. E a Bíblia vai dizer que quando eles ouviram Jonas falar, eles creram em Deus. Sabe o que as pessoas precisam? O que as pessoas precisam? Em primeiro lugar lá fora, de um mensageiro que fale para elas. Cadê os mensageiros aqui essa noite? O que o mundo precisa é de um mensageiro em primeiro lugar, para levar a mensagem. A mensagem fará elas, pela convicção do Espírito, mudarem de rota e de vida. 3 dias Jonas apregoando o que Deus mandou. Quando você fala o que Deus manda, há mudança. Não invente. Apenas fale o que o Senhor te mandar falar. Pregue o que está na palavra. Ponto. É a palavra de Deus que vai trazer a mudança, vai trazer o confronto, vai trazer o que precisa ser feito na vida das pessoas. Não é psicologia, não é tantas coisas que nós precisamos trazer. É a palavra de Deus pura e pronto. E o Senhor faz o resto. Aplauda o nome do Senhor. O povo tem uma atitude. Eles creram, diga creram. Eles acreditaram que aquilo que Jonas estava falando era verdade. E temeram.
Não é medo, é temor. E eles tiveram uma posição. Eles começaram a jejuar. Diga jejum. Jejum é abstinência de alimento. É humilhação diante de Deus. Quando você jejua, você está buscando a face de Deus por alguma coisa. Eles começaram a jejuar. Tiraram as roupas bonitas, as roupas que eles usavam. Pegaram roupas feitas de pano de saco, que simbolizava a humilhação, e se vestiram com aquelas roupas. E começaram a clamar para que Deus viesse a mudar aquele decreto. Quando a informação chega nos ouvidos do rei de Nínive, ele mesmo teme ao Senhor, e ele faz um decreto: todo o povo, todos os animais, não comem mais a partir de hoje. Vistam-se de roupa de saco. Vamos orar. Vamos buscar a face de Deus para ver se Ele muda esse decreto. Todos eles começaram a buscar a face de Deus. Por quê? Porque teve um homem que obedeceu. Pare de desobedecer e comece a obedecer, porque uma geração, uma família, uma cidade, um estado, um país, a nação da terra depende de você. E esse amém, esse aleluia foi muito sem empolgação. Uma família, um bairro, uma cidade, um estado, um país, as nações dependem de você. Um homem só. Não foi muitos. Foi um homem, ouvindo a voz e sendo ousado e liberando a voz do Senhor, trouxe salvação e mudança para uma cidade inteira. Depois de Jonas apregoar o que Deus falou, ele sai da cidade e ele constrói um abrigo, e ali ele fica esperando passar os dias e vendo o que iria acontecer sobre a cidade. Mas o que aconteceu sobre a cidade? Deus viu arrependimento verdadeiro, e o Senhor não destruiu aquela cidade. Aqui eu vou encerrar. Deus está nos dando oportunidade de nos arrependermos. Qual será a sua resposta ao Senhor hoje? Vai permanecer fazendo as mesmas obras? Ou vai mudar a partir de hoje? Vai tentar viver uma vida que agrade o coração de Deus? Uma vida em obediência, uma vida de santidade, uma vida diferente? Qual será a sua resposta para Deus no dia de hoje? Eu encerro com esse versículo. O ministério de louvor já pode vir para cá. 2 Crônicas 7,14, que foi pregada nesse altar esse mês. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, diga se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado, e curarei, e sararei a sua terra. Aplauda o Senhor. Sararei a sua terra. Deus quer sarar a sua casa. Deus quer sarar a nossa cidade, o estado, o Brasil, as nações. Deus quer fazer isso. Mas depende de ter mensageiros, e também depende do povo se converter, se arrepender. Mas a minha parte, a sua parte, é seguir pregando o que Deus nos manda. Amém? Se coloque de pé esta noite. Nós queremos orar, ministrar sobre a vida da igreja, aquilo que o Senhor vier nos conduzir.
Espírito, Espírito, que desce como fogo, amém? Amém. Todo visitante que aqui está hoje, nos prestigiando com a sua pessoa, com a sua vinda, no final do culto, irmão Clédio, quem conhece o Clédio aí, levanta a mão. Meu Deus, todo mundo conhece o Clédio. Tu é conhecido, hein, Clédio? Depois você vai até ele, ele vai na prancheta anotar o seu nome, endereço, telefone. Amém? Não sai daqui sem ir lá naquele homem de gravata bonito, amém? Eu fui lá na frente e vi ele ali recepcionando e eu olhei para ele assim, eita, homem bonito, hein? Mas é casado, viu? Lamento as solteiras aí, é casado. Aleluia. Amém? Já tem dono. Nós queremos orar por você. Mas antes nós vamos adorar um pouquinho o Senhor. Se puder apagar um pouquinho das luzes do templo, faça isso. Cadê o batera? Vem pra cá agora, batera. Vem pra cá. Vem assumir. Não fuja do teu chamado. Estava no porão. Acorda, Jonas. Vem pra cá. Há um ambiente muito fresco, gostoso, pacífico da glória de Deus. Tem dias que vem uma glória pesada para curas, sinais, mas tem dias que não é a mesma unção. Tem dias que é uma unção de convencimento, é uma unção que trabalha por dentro da gente. E é essa unção que eu sinto aqui essa noite. Não é unção para curas. Não. Eu sei quando a unção de cura está. Não é. Não é a unção de libertação. Não. É uma unção de dentro para fora que está nos trabalhando, que está nos pegando. Deus vai te pegar esta noite. Vamos adorá-lo. Feche teus olhos, você que pode, e adore o Senhor comigo. Siga adorando, mas ouça a minha voz. Todos aqueles que durante a mensagem seu coração queimou, você foi incendiado, o Espírito Santo incomodou você, ele incomodava você, ele falava o seu espírito. Você se viu como alguém que está desobedecendo, que está fugindo de Deus. Eu quero que você saia do banco e venha para frente. Eu sei que muitas pessoas foram ministradas pelo Espírito Santo aqui essa noite. Darabasumeni fandaragasso, rabagasunde que managase, riamandagaia surabagaia se. Se possível, recolha 2 fileiras e cadeira, por gentileza. E camandarabaçu, Espírito, Espírito, rababaçu, rabagarabagai. Poderoso Deus. Dekalaya sura bakala bastoko, Dikalamanda gaste. Vem cá, Josiane. Rias de nifanto coroste. Eu quero que alguém auxilie. Eu quero orar pela irmã. Mulheres de Deus, me auxiliem. De calabanchuri fosteke, parandeku tarande si de fantorosteke, rian de brantoros de nima soria,
Pai, que um nível diferente da tua voz seja ativado sobre a tua filha. Rebiamanda sou, riandei candestoro fácia. Que um nível diferente, mais aguçado, mais profundo da tua voz seja ativado sobre ela essa noite. Uau! Rebiamanda sorra bagaia sei. Que haja um destravamento, um despertamento ainda maior dos dons, da autoridade, do poder, da tua unção e de tudo que o Senhor tem para ela, no nome de Jesus. Enche a boca dela, Senhor, com as tuas palavras, como brasas vivas, em nome de Jesus. Súria. Em nome de Jesus. Você que já tem visão espiritual, ouça a minha voz. Você que já tem visão espiritual, você já vê no reino do Espírito. Eu quero ver você aqui na frente agora. Corra para cá. Você tem visão, Deus já te permite você carregar essa realidade. Você vê no reino do Espírito. Vem para frente, corre para cá. Decalaia subia nefácia. Urabagaçu, urabagaçu, menefácia. Ribaga mandou, saramande, facia, rabagaia sei. Você já vê, você já tem esse dom. Ribagaia subia nemandagaçou. Bote as duas mãos sobre os olhos. Rebaga subida rabagaia sei. Virá um novo nível de visão, um novo destravar de visões espirituais. Ria sei anea sub amande cai. Haverá uma ativação. Rico sorepante fácia. Uma ativação, um novo nível de visão. Um novo nível de visão seja destravado. Aquela súria. Aumenta o fluir profético. Aumenta o fluir profético. Pai, no nome de Jesus. Rabaga súbia nefacei. Um novo nível profético se destrava. Uau! Sei ricandala sória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Labagassura bagai. Você que já ouve a voz do Espírito Santo, aí mesmo onde você está, você já ouve, bote as duas mãos sobre os seus ouvidos. Alai som de guiaste. Bote. Se você já ouve a voz dele, bote. Ribaganos toreface amante. Riande que estude fante história. Mas se você não ouve e você quer começar a ouvir, bote também. Bote as mãos. O mensageiro precisa ouvir a voz de Deus. Rabagassubirabagai. Pai, que nenhum deles sejam tocados ao ponto de cair. Que eles recebam de pé. Eu te peço, com humildade e simplicidade, Pai,
No nome de Jesus Cristo, que o novo nível da tua voz seja destravado sobre os mensageiros da tua casa. Rabagaia, somericaya si, eva subinar aquele vasi, e a surra defandeste. Uau! Rias tombe caia se. Você vai começar a ouvir a voz de Deus com mais intensidade a partir de hoje. E a suramandecaia sou. Riacei amanda gassúria. Um novo fluir da voz do Espírito virá sobre a sua vida. De calamanda gassubirabacai. E você que ainda não ouve a voz do Senhor, eu quero profetizar. Destrava os ouvidos hoje, Pai. Limpa os ouvidos hoje. Limpa, ativa os ouvidos espirituais, para que ouçam tua voz. Para que ouçam tua voz. Para que ouçam tua voz. Em nome de Jesus. E calaia subia. Aleluias, aleluias. Olha para mim agora. De calabaiaste, menifassura bacaston de fácia. Olha para mim. Com temor e tremor, muitos de vocês foram ativados aqui essa noite. Alaico faci enemai. O Senhor começará a trazer mensagens a cada um daqueles que foram ativados. Você vai começar a ver, ouvir. Se você já via, já ouvia no reino do Espírito, você foi ativado, subiu de nível essa noite. Mas o que você vai fazer? Aí é que está o X da questão. O que você vai fazer? Quando o Senhor te der direção, quando o Senhor falar com você, o que você vai fazer? Obedeça. Obedeça ao Senhor. Peça sim sabedoria para entregar o que Ele está te mostrando, o que Ele está falando. Mas não deixe de falar. Não deixe de comunicar. Peça confirmação. Se você ainda não sabe usar o dom, vá aprendendo, vá pedindo ao Espírito Santo, a homens de Deus que te ajudem como fluir naquilo que você já tem. Mas não deixe de obedecer. Logo do início da minha caminhada eu tinha medo e temor, as duas coisas junto. Às vezes o Senhor me falava algo e eu tinha um grande temor de dizer algo e não ser Deus que estava mostrando, falando, e eu me acovardava, ficava com medo, pensando assim, pois a palavra de Deus diz que nós vamos dar conta das palavras que falamos. E eu tinha um grande receio de falar em nome de Deus e estar errando. E depois, naquele grande dia, o Senhor olhar para mim e dizer: eu não falei estas palavras que você disse, foram invenção sua. Então aquele temor estava no meu coração, e isso é bom. Mas eu não entregava, eu não falava. E um dia o Senhor usou um homem de Deus. Em uma conferência ele disse assim: seja ousado, entregue o que Deus está falando. E eu disse: amém, Pai. A partir de hoje eu vou falar. A partir de hoje eu vou entregar. A partir de hoje eu não vou mais ter esse medo no meu coração. E eu comecei a entregar. E eu comecei a ver Deus agindo, operando. Sabe, querido, Deus quer alcançar tantas pessoas na nossa geração. E você é a resposta. Você que está aqui é a resposta. Você será a boca de Deus, a mão de Deus, o olhar de Deus. Você será o representante do Senhor por onde você andar. Mas você tem que ouvir a voz dele. Bote a mão no coração, aqui nós vamos encerrar.
Quem aqui dentro, eu não vou perguntar a visão que você teve, mas só para testificação de todos que aqui estão. Quantos aqui dentro hoje, no culto hoje, tiveram visões espirituais que Deus mostrou? Levante a mão bem alto para o céu. Levante bem alto, eu quero contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu vi 19 mãos levantadas. Aplauda forte o nome de Jesus. Uau! Vem cá que eu quero orar.